Tudo bem? Eu sou o Thiago do canal Mochileiro Manauara e eu quero fazer um vídeo bem diferente para você antes do jogo começar. O jogo de hoje, o jogo entre Croácia e Inglaterra. Bom, queridos, eu quero te falar que esse jogo, eu particularmente queria que a Croácia vencesse, até porque eu acredito que a Croácia tem mais futebol, está apresentando um futebol mais bonito, um futebol mais a cara do que foi a seleção brasileira em muito tempo, anos atrás. Bom, quero falar sobre um assunto bem delicado que pouca gente conhece, porque não tem conhecimento e porque essa informação é ofuscada. Quem se classificou? O primeiro foi a França. E você sabia que existe dentro da França uma questão ideológica com relação à Inglaterra e a Inglaterra com relação à França? A mais, quando se fala sobre esses dois países, eu quero lhe dizer, existe uma questão muito oculta por trás. Você já ouviu falar em Merovingios? Você já ouviu falar em Priorado de Sião? Você já ouviu falar nos Templários? Você já ouviu falar em maçonaria? Em maçonaria templária? Em freemaçons? Em maçons ou maçons? Bom, primeiro ponto é que maçom significa homens livres. E eu quero dizer que por decorrer de toda a história, seja ela em qualquer parte do mundo, a maçonaria estava por trás. Ela estava por trás e em muitos momentos ela foi ofuscada. E quando, nos livros de história, quando você abre, você vê o termo lá, homens livres. Esses homens livres são os maçons. Um outro ponto é que lá na Inglaterra, ou lá na França, perdão, no início, antes de tudo, antes de 1717, que é quando dizem que a maçonaria foi criada por um cara chamado Adam Weishaupt, muito antes disso, em 1090, existia um povo chamado Merovingios. O que eram os Merovingios? Eles acreditavam, eles foram as primeiras pessoas que nós falaríamos sobre anticristãos. Eles criaram uma ideologia, uma linha de pensamento que era que eles eram uma linhagem sagrada de Jesus Cristo. Eles acreditaram aquilo que muitos agnósticos ensinam, é o que eles criaram. Eles criaram que o ensino que Maria Madalena havia transado com Jesus e ela havia dado a origem a vários filhos. Esses filhos eram os primeiros franceses da história. Eles são conhecidos como Merovingios. Os Merovingios, em 1090, eles criam um outro grupo chamado Priorado de Sião, ou os Homens de Sião. Os Homens de Sião, em 1118, eles criam os Templários, ou Cavaleiros Templários. E aí o que eles fazem, os Merovingios, o Priorado de Sião, que até no início era tudo o mesmo grupo, o que eles fizeram? Foram para Jerusalém criar um trono universal, um trono onde eles se diziam os representantes de Jesus na Terra. Isso mesmo, representantes de Jesus. Note que o anticristianismo já estava bem no início e não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje, onde tem muitos vídeos que falam que Emmanuel Macron é a figura do anticristo e tudo mais. Se ele é, eu não sei, eu não posso apontar. Tem até pregador muito famoso aí dizendo que ele é. Eu acho que isso é uma tremenda loucura, porque se não for, esse cara vai cair no descrédito. E o que eu estou lhe apontando aqui são fatos históricos do qual você pode estudar. Enfim, no decorrer da história, os templários estavam em Israel, em Jerusalém, e se rebelaram contra o Priorado de Sião, que era o grupo que haviam criado. Todos eles eram merovingios. E aí durou uma guerra de 200 anos. O Priorado de Sião jurou que mataria, que acabaria através do rei de Sião. Olha, rei de Sião, que não era Jesus, mas era um francês. O rei de Sião, rei dos Merovingios, jurou que mataria toda a descendência dos Templários. Os Templários fugiram para vários lugares. E um desses lugares foi a Inglaterra, em outro momento foi a Escócia. E aí na Inglaterra nasceu o que nós chamamos de maçonaria inglesa. E aí, pasme, no decorrer da história houve uma guerra muito forte entre os dois. Muitos assassinatos, muitas conquistas, houve a revolução. Ou você pensa que o dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, é o dia do trabalhador? Não, é o dia da revolução maçônica, que é celebrado em todo o mundo. E aí existe uma ideologia por trás, uma questão ideológica por quê? Não sei se você sabe que atualmente quem é a patrona da maçonaria mundial. A patrona da maçonaria mundial é a Rainha Elizabeth, a rainha da Inglaterra, isso mesmo. Aquele casamento de Kate Middleton, do príncipe Harry, e que você assistiu os príncipes, é tudo bonitinho, é tudo pomposo. Não, meus queridos. Ali a gente está falando com a alta cúpula da maçonaria mundial. E aí, na Inglaterra, não sei se você sabe, se ele é ou não é, eu não sei, mas Emmanuel Macron,
o Emmanuel Macron, o pessoal falava que Emmanuel é Deus conosco, que Macron é quem será como Deus, e parará, e pegaram várias coisas, que muitas coisas têm a ver, mas eu não procuro apontar, porque eu não tenho certeza do que eu estou falando, e eu nem creio que deva ser assim, dessa forma. Emmanuel Macron é um homem maçom, assumidamente maçom, e Emmanuel Macron, se você não sabe, ele também pertence a uma monarquia. Muitos não sabem, mas a França é uma monarquia. Quando o presidente François Hollande, que foi o presidente anterior, quando ele assumiu o poder, ele não assumiu só o poder da França, mas ele assumiu o poder, ele é o detentor da Guiana Francesa, ele é detentor de algumas ilhas e ele tem o título de rei, de nobreza, de monarquia. Ele é um monarca. Enquanto ele é presidente, ele é monarca. Então nós tratamos agora de trabalhar com duas monarquias, a monarquia inglesa e a monarquia francesa. E você sabe por que o presidente francês ele é tido como monarca? Porque existe um acordo maçônico entre eles. Um acordo maçônico entre a coroa britânica e a coroa da França. E existe um levante no decorrer de toda a história, na manifestação napoleônica e tudo mais, no decorrer de toda a história, um levante entre as duas monarquias, entre os dois grupos. Daí nasceu a maçonaria, a franco-maçonaria francesa e a maçonaria inglesa com o tal do rito escocês. Isso é muito sério. Bom, queridos, eu vou parar por aqui. Eu queria que a Croácia ganhasse. Eu não queria nem que a França fosse campeã e nem que a Inglaterra fosse campeã. Eu gostaria que a Croácia fosse campeã, mas pelo que eu estou vendo, pelo cenário que está acontecendo, eu acredito que vai dar França e Inglaterra, e é mais possível, de acordo com muitos youtubers que falam que Macron vai se rebelar e vai dizer que ele é o anticristo ou não. Se a França ganhar e ele aparecer por lá, eu vou dizer bem assim, vocês estão certos. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso. Eu queria que a Croácia ganhasse, que nenhuma dessas duas nações que já ganharam mundiais ganhasse e que são totalmente atoladas pela maçonaria. Sem falar que a maçonaria já tomou conta de todos os países do globo. Ela não é uma religião cristã. Maçonaria também não é uma linha filantrópica. Maçonaria é uma linhagem anticristã. Ela é, para você ter uma ideia, os maçons acreditam que o templo de Salomão lá da Bíblia, ou o templo de Salomão que o Macedo carrega, ele nada mais é que a figura arquetípica da Torre de Babel. Se você não sabe, o rei Salomão foi um dos caras mais malucos de sua época. Ele foi um dos caras mais idólatras de sua época. Ele fazia vários altares, ele teve mais de 800 mulheres. E dessas 800 mulheres, cada uma delas adorava um ídolo. Ele fez mais de 800 fortes ídolos em adoração a cada um desses deuses para alegar suas esposas e concubinas. E eles acreditam que é a figura da Torre de Babel. E aí, que mais? O que eu posso falar? A maçonaria também, além, com o decorrer do tempo, ela agregou para si simbologias esotéricas. Ou você acha que a questão do compasso, do marca-passo, é uma questão de um desenho simples? Não, tem toda uma significação esotérica por trás. Enfim, a maçonaria francesa foi destruída na Segunda Guerra Mundial. E sabe por quem? Por Adolf Hitler. Ele mesmo. Ele fez um trabalho pela maçonaria inglesa e destruiu a maçonaria francesa. Mas pasme, atualmente a maçonaria francesa, depois desse levante, depois de ser destruída, ela se reergueu de novo. E existe uma briga muito grande entre as maçonarias do Grande Oriente, as maçonarias do mundo todo, a maçonaria francesa e a maçonaria inglesa. Por isso que eu digo, esse jogo não é só um jogo de futebol simples, onde existem dois campeões do mundo, não. Existe uma questão ideológica por trás. E pasme, existe um conteúdo espiritual por trás, do qual só não vê quem não tem olhos espirituais, que só não vê quem não é atento à história. E a história diz, o povo que não conhece essa história está condenado a repeti-lo. Comente e compartilhe. Se você gostar desse vídeo, se você deixar sua opinião, se você quiser que a gente aprofunde o assunto para nós falarmos mais, aí eu faço um vídeo melhor. Um abraço, querido.